Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos em segurança, e vamos dar continuidade a mais uma aula, né? Então, da última aula, eu havia comentado com vocês que o conteúdo que nós estávamos trabalhando sobre imagem e imagem inversa, de forma que não ficasse um vídeo o que pedir, né? Né? Então, nós vamos dar início aí à segunda parte de imagem e imagem inversa. Então, da última aula, o que nós exemplo, né, de uma forma a dar uma clareada um pouquinho na definição. O que nós vamos trabalhar nessa aula hoje ou na verdade são, alguns teoremas. Então, o que eu vou fazer inicialmente é compartilhar uma tela aqui com vocês, onde eu vou apresentar esses principais teoremas relacionados ao estudo de imagem e imagem inversa. E em seguida, eu vou fazer com vocês aqui, vou dar algumas sugestões de demonstração desses teoremas, ou de alguns desses teoremas. Tá? Por quê? Porque aí depois, quando nós fizermos a nossa aula online sobre imagem e imagem inversa, o que nós podemos fazer voltamos no exemplo, igual estava lá na última aula, voltamos nesses teoremas, as demonstrações, as quais eu fiz alguns comentários aqui, caso vocês ainda tenham dúvidas, nós podemos discutir lá na nossa aula online, e as que eu não cheguei a fazer aqui, nós podemos efetuar a demonstração lá na nossa aula, tudo bem? Então, um momentinho só que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então, só retomando aqui, né, vou colocar a tela cheia. Nós trabalhamos com a imagem e imagem inversa lá na última aula, então passamos aqui pela definição, pelo exemplo, agora nós temos alguns teoremas. O primeiro deles, ele fala assim, ó, seja f uma função de a em b, então f de vazio é igual a vazio. Se x1 está contido em x2, está contido em a, então f de x1 está contido em f de x2. Se y1 está contido em y2, está contido em b, então a inversa do y1 está contido na imagem inversa do y2. Ok? Próximo teorema. Seja f de a em b uma função. Se esse x gama com gama pertencente a gama for uma família de subconjuntos de A, isso aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho lá sobre família de conjuntos. Tem uma videoaula explicando sobre isso. Então, nós vamos ter o seguinte, nós temos que o f da união desse x gama com gama pertencente a gama, ou seja, a união desse x aqui, né, dessa família de conjuntos, subconjuntos, na verdade esse x é subconjunto de A, é igual à união do f de x gama, com gama pertencente a gama. E nós temos também que o f da interseção de x gama com gama em gama está contido na interseção do f de x gama com gama em gama. E temos ainda um outro teorema que fala sobre a imagem de uma função. Se y gama com gama em gama for uma família de subconjuntos agora do B, nós vamos ter que a imagem inversa da união do y gama é igual à união da imagem inversa do y gama. E nós temos que a imagem inversa da interseção do y gama está contida na interseção da imagem inversa do y gama. Beleza? Bom, estou falando rápido aqui, mas daqui a pouco eu vou tentar dar algumas ideias dessas demonstrações para vocês. E por fim, nós temos esse teorema que fala seja f de x em y, né, uma função, e sejam b e c baseado nessas informações, nós temos que a imagem inversa de b menos c é igual à imagem inversa de b menos a imagem inversa de c. Então, esses são os 4 teoremas que eu acho interessante, né, de passar aqui para
vocês sobre imagem inversa. Tá, desses, vamos lá, eu vou sair dessa tela, voltando aqui para mim. Eu vou compartilhar agora aquela telinha onde eu vou escrever algumas coisinhas, né, para tentar explicar, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar naquele primeiro teorema, depois eu peço para que vocês deem um pause lá no vídeo, anotem esse teorema direitinho, tá? E aí nós temos lá no primeiro teorema, falando o seguinte, olha, seja f de a em b uma função, né? E aí são apresentados lá nesse primeiro teorema 3 pontinhos para que nós pudéssemos pensar um pouquinho e demonstrar, né? Bom, eu vou fazer com vocês aqui a demonstração do item B, depois do item A e o item C, a gente pode dar uma conversada sobre eles lá na nossa aula online, tá? Então, nesse item B, está falando assim, ó, se nós tivermos, se x1 está contido em x2, está contido em A, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o f de x1 está contido no f de x2. Bom, então se isso acontece, então isso acontece. Então o que nós temos por hipótese nesse caso? Que o x1 é subconjunto do x2, que é subconjunto do A. Tá? Bom, como nós temos um subconjunto x2, o que nós podemos pensar inicialmente é o seguinte, bom, eu quero provar isso aqui, ó, f de x1 está contido no f de x2. Então, nada mais justo, gente, do que nós imaginarmos inicialmente um y que pertença a esse f de x1. Tá? Então, essa pode ser a nossa primeira ideia aqui. Ó. Então, vamos supor, seja um y pertencente a esse f de x1. Beleza. Bom, mas se nós sabemos que a gente tem uma função f de a em b, sabemos que o x1 está contido em x2, está contido em a, então se nós temos um y pertencente ao f de x1, consequentemente, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que existe um x pertencente ao x1, tal que o y é igual a f de x. Tá? Bom, então, baseado nessa informação, o que nós temos por hipótese? Por hipótese, como x1 é subconjunto de x2, bom, nós temos o que então? Se o x1 é subconjunto do x2, por hipótese, e nós sabemos que o x pertence ao x1, bom, se o x pertence ao x1, consequentemente o x vai pertencer a quem? Ao x2. Então, como x1 é subconjunto do x2, nós temos que o x pertence ao x2, tal que y igual a f de x. Beleza. Ou seja, baseado nessa informação, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o y, ele pertence a quem? Ao f
do x2, né? Porque se o x pertence ao x2, tal que y é igual a f de x, eu sei que o y pertence ao f de x2. Mas olha lá, a gente supôs inicialmente isso aqui, ó, seja y pertencente ao f de x1. E onde que nós chegamos? Chegamos que o y pertence ao f de x2. Ótimo! Se y pertence ao f de x1, então y pertence ao f de x2, o que nós podemos dizer? Portanto, o f de x1 está o quê? Contido no f de x2, que era exatamente onde nós queríamos chegar. Beleza? Então, esse é um item que nós fizemos lá daquele primeiro teorema que eu comentei com vocês. Tá? Agora, vamos a mais um. Um outro teorema que nós temos aí apresentado é aquele que fala assim, ó, seja f de A em B uma função e seja um x gama, tal que gama pertence a gama, uma família de subconjuntos de A. Então, aí tem dois itens aí para serem demonstrados, né? Nós vamos demonstrar o item A, então vamos só anotar essas informações que nós temos aqui, ó. Quais são essas informações? As informações são as seguintes. Nós temos um f, opa, só apagar aqui, eu vou começar na linha, não na linha, né, mas vou começar um pouquinho acima, para ficar um pouquinho melhor de nós visualizarmos. Então, vamos voltar aqui o lápis, então nós temos aqui, ó, uma função f de A em B, e nós temos, isso é uma função, né? E nós sabemos que existe um x gama, tal que gama pertence a esse gama aqui, que é uma família de subconjuntos do A. Tá? No item A, o que nós queremos provar? Aqui estou chamando de item A, mas lá na apresentação, se não me falha a memória, está item I. Mas, indiferente, né, de qualquer coisa, nós temos aqui, ó, f da união do x gama com gama em gama é igual à união do f de x gama com gama em gama. Beleza, como que nós podemos demonstrar essa propriedade aqui? Bom, usando as definições, o que nós podemos pensar inicialmente é o seguinte, olha, eu tenho um f da união de x gama. Vamos pensar no seguinte, se eu considero um y pertencente a esse f da união de x gama, com gama em gama, aqui vamos colocar, né? Com gama em gama, nós sabemos o seguinte, por definição, se eu tenho um y pertencente a esse f da união, eu sei que y é igual a f de x para algum, que ali é a união, né? X pertencente a quem? Pertencente à união desse x gama. A única coisa que nós fizemos aqui foi aplicar uma definição. Então, tinha um y pertencente a esse f, então y é igual a f de x para algum x pertencente a essa união. Beleza. O que nós podemos fazer agora? Vamos continuar aqui, ó. O que nós podemos fazer é o seguinte, y então vai ser igual a um f de x para algum Bom, agora vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho um x pertencente à união do x gama com gama em gama, pela definição lá de família de conjuntos, eu sei que isso aqui, ó, é um x pertencente a um x gama para algum
gama em gama. O que eu fiz aqui? Só apliquei a definição da união. Beleza. Então, agora, vamos dar sequência aqui, ó. O que nós temos agora é o seguinte: se eu tenho um y igual a f de x, para algum x pertencente a esse x gama, para algum gama pertencente a esse gama, o que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu posso reescrever isso aqui usando a definição que o y pertence a quem? Pertence ao f de x gama para algum gama em gama. Então, o que eu fiz? Eu só apliquei aqui a definição, y igual a f de x para algum x pertencente a x gama é a mesma coisa que isso aqui, né? Y pertencente a um f de x gama. Beleza. Mas e agora, para nós fecharmos? Se eu tenho que o y pertence a esse f de x gama para algum gama em gama, consequentemente, eu posso dizer que esse y, ele pertence a quem? Ele pertence à união do f de x gama com gama em gama. O que eu fiz aqui? Aqui eu só apliquei a definição de união, né? Aquela definição de família de conjuntos que a gente já trabalhou. Beleza? Então, essa demonstração nada mais é do que a aplicação de uma série de definições que nós já trabalhamos e que foram aplicadas aqui. Tá? O item B segue um procedimento bem parecido, procedimento análogo. O próximo teorema, que fala sobre a imagem inversa, o que vai acontecer é que vai seguir também o mesmo procedimento, só que aí vou dar uma sugestão aqui para vocês. Ao invés de vocês considerarem esse y pertencente ao f da união, o que vai acontecer lá é um f a menos 1, que é a imagem inversa. Então, ao invés de você supor um y, você vai supor um x pertencente à imagem inversa, porque lembra, né? O y vai estar lá no contradomínio, né, onde se encontra a imagem, beleza? E o x ele vai estar lá no domínio, né, que na verdade representa a pré-imagem de algum elemento, beleza? Então, no próximo teorema, depois desse aqui, aquele que fala sobre a imagem inversa, você vai ter que supor inicialmente um x, beleza? Então, esse eu vou deixar como uma sugestão e a gente pode fazer juntos lá na nossa aula online, para não ficar também aqui um vídeo muito extenso, tá? Então, demonstrei 2 teoremas até agora. E o que nós podemos fazer agora para fechar é uma ideia sobre aquele outro teorema que eu deixei para vocês lá no final. Fala assim, ó, seja f de x em y uma função e sejam b e c subconjuntos quaisquer desse y. Estou falando que é subconjunto, então b está contido em y, c está contido em y. Aí o que fala para nós provarmos? Fala assim, ó, que a imagem inversa de b menos c é igual à imagem inversa de b menos a imagem inversa de c. O que nós podemos fazer aqui, gente? Vamos pensar no seguinte, igual no caso anterior que eu falei, que está falando de imagem inversa. Então, ao invés de considerar um y, o que nós vamos considerar é um x. Então, suponha um x pertencente a essa imagem inversa de b menos c. Bom, só que aí, por definição, se eu tenho um x pertencente a essa imagem inversa, por definição, eu sei que eu tenho um f de x pertencente a quem? A b menos c. Então, se o x pertence à imagem inversa de b menos c, consequentemente, eu vou ter um f de x pertencente a b menos c. Beleza? Bom, aqui o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Se o f de x pertence a b menos c, significa que o f de x pertence ao b e, aplicando a definição lá da época de conjuntos, olha a diferença, e o f de x não pertence ao c.
Tá. Só que se eu tenho um f de x pertencente a b, eu vou ter o quê? Eu vou ter um x pertencente a imagem inversa desse b, beleza? Bom, e se eu tenho que um f de x não pertence a esse c, consequentemente eu vou ter aqui, ó, que x não pertence à inversa de c. Mas por que que eu fiz isso, gente? Porque agora vai acontecer o seguinte: se eu tenho um x pertencente a f a menos 1, a inversa de b, e se eu tenho que um x não pertence à inversa de c, imagem inversa de c, aqui é só aplicar o quê? A definição de diferença. Então, eu vou ter que o x pertence a quem? Eu vou ter que o x pertence à inversa de b, o x está na e não está na C. Então, quer dizer que aqui vai ser menos a inversa de C. E olha, não era justamente onde a gente queria chegar? Beleza? Então, nesse também, o que que a gente fez? A gente só aplicou definição. E esse aqui eu achei interessante comentar, porque ele cai justamente naquele teorema anterior que eu falei para vocês da família de conjuntos, que usa a ideia de imagem inversa. O procedimento é bem parecido aqui de supor um x, certo? Então, essa era mais ou menos a ideia que eu queria passar para vocês. Só fechar aqui. Certo, gente? Então, tentei usar aqui, né, uma outra forma, igual eu fiz na última aula também, de usar a mesa digitalizadora. Eu sei, obviamente, que a letra ela não sai das melhores, né? Estou aprendendo também, como eu sempre falo, que esse processo está sendo uma aprendizagem muito grande em todos os sentidos, até nessa questão de utilizar novas ferramentas nesse processo de trabalhar com as aulas. Mas, assim, eu espero ter ajudado vocês, né, no entendimento dessa parte, desses teoremas, e tem alguns que nós não fizemos. E aí nós vamos trabalhar com eles lá na nossa aula online. E aí, esses que eu fiz, caso ainda não tenha ficado claro, dá mais uma olhadinha no vídeo, faça suas anotações, mas se precisar, não tem problema nenhum, a gente volta, a gente analisa passo a passo e vê o que está acontecendo em cada situação. Tudo bem? Então, com isso, nós fechamos essa parte de imagem e imagem inversa, e a próxima aula que nós vamos trabalhar é construindo novas funções. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre composição de funções e união de funções. Tudo bem? Então é isso, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, espero que todos fiquem bem, espero que esteja sendo um momento assim de muito aprendizado, de evolução para todos nós e que vocês estejam conseguindo assimilar esses conteúdos. Estou fazendo aí tudo com muito carinho e qualquer dúvida, qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês então e a gente se vê na próxima aula. Até mais.